Oi, gente. No vídeo de hoje, eu vou tratar de uma questão assim que vocês acham que já têm vivido isso em casa. A solidão de ser educadora, ser mãe educadora sozinha, né? Não tô falando ser mãe solo, ter uma criança sem a presença do pai em casa. Eu estou falando em você, mesmo com a presença do pai em casa, mas é como se a própria sociedade machista, né, eu levo bem assim, relegasse à mãe o papel solitário de educar os filhos em casa. Tanto a educação como costumes, valores, crenças, como a própria educação escolar. E aí, o que, que a gente vê? Um número altíssimo de reclamações, né? De mães vindo reclamar de que não tem paciência para fazer a atividade de casa com os filhos. Não há uma divisão de tarefas. A questão principal dessa reflexão, eu hoje vou trazer a figura da mãe, tá? Para essa reclamação, para essa reflexão. Vou falar a partir do olhar e do desespero da mãe, que ela passa por isso e ela sente. Veja só, já começa, vou falar da educação escolar, ok? Então, nas assinaturas de matrícula, né, das escolas, a maioria é a assinatura da mãe. Na compra do material escolar, quem vai fazer a compra é a mãe. A responsabilidade pelo fardamento estar limpo, né? Ir para a escola com a farda é da mãe, tá? No caso, é atribuído à mãe, é uma obrigação atribuída, que está sendo atribuída à mãe. Acordar e fazer o lanche da criança pequena para ir para a escola está atribuída à mãe, por isso que muitas, tanto pela questão da falta de tempo, tá? Vou colocar aqui, mandam lanches industrializados ou dinheiro para aquisição de alimentos na escola e aí não tem um monitoramento dessa aquisição de alimentos, ou por atraso, ou porque estão sobrecarregadas, né? Ou porque às vezes falta criatividade de pensar no lanche que tem que fazer, de providenciar, e alguns casos também não podemos descartar o fator preguiça, que faz algumas mães não fazerem lanches saudáveis, né, para seus filhos, e a partir daí reclamar que eles têm um péssimo hábito alimentar. Já começa por aí. E aí a gente vê que essa questão do lanche, vamos começar pelo lanche, a mãe se acorda mais cedo que todo mundo, né, para cuidar de café de todo mundo, para cuidar de lanche da escola dos filhos, para providenciar qualquer coisa ainda na casa, porque ainda temos o grupo de mães que ainda prepara o almoço antes de ir trabalhar, e eu tô falando das mães que trabalham, tá? Desse espaço de mães que trabalham, e daí elas não têm esse tempo. Acaba que o acordar já faz acordar estressada, porque minha gente, quando você acorda, que você começa a ver, primeiro você tem que escolher quando você vai acordar cedo, o que é que você vai fazer. Você vai fazer um exercício físico, uma caminhada, você vai para academia, ou você vai já começar a lavar roupa, ou lavar o prato, ou fazer o almoço. Tem que escolher. Então, para isso, tem que acordar cedo, dependendo da hora da escola do filho, né? Que tem que mandar o filho ou tem que levar, ou seja, N fatores acontecem. E seu dia já acorda sendo bem estressante, né? Já acorda bem atordoado e você às vezes acorda com a criança doente e você não sabe como é que vai resolver isso porque tem que ir trabalhar. E daí a pessoa que ajuda a cuidar da casa e ajuda a cuidar dos seus filhos não veio e não tem quem fique com seus bebês, ou seja, nossa, realmente é uma carga pesada de se carregar. Então, a gente vê esse cenário, né? E ele vem se repetindo há gerações, porque a gente tinha uma parte da história em que a mulher ficava só em casa criando esses filhos, e hoje a gente está num cenário que essa mulher tem que sair para manutenção também desses filhos. Então, a gente vê um avanço, né, significativo, um mérito significativo,
mas que esse avanço não houve no papel do pai de alguns, tá? Eu posso até dizer assim, de grande parte, em colaborar com a mãe nas tarefas em relação a seus filhos. É muito mais fácil você engravidar uma mulher, ela ter o filho e ela cuidar do filho. E às vezes o homem na postura de pai dizer que eu quero ter 2, eu quero ter 3, eu quero ter 4. Ele não cria, né? Ele não está criando. Se ele cria, acompanha todo o processo, toda a divisão de tarefas e tudo mais, tudo bem, mas ele joga a responsabilidade. A grande maioria joga a responsabilidade para a mãe cuidar, a mãe criar, a mãe educar. E se mais tarde não der certo essa criatura, a culpa foi da mãe. Então é uma carga, minha gente, muito grande para você carregar. Eu pedi a minha pequena, e aí você precisa da ajuda, né, da pessoa que é seu parceiro, que está do seu lado lá, para dividir. Vamos dividir esse lanche dessa criança, vamos dividir esse café, fácil? Não é, minha gente. Olha, se tivesse vara de condão, se tivesse antídoto, se tivesse alguma coisa que conscientizasse o ser humano, principalmente, quando eu for falar homem e mulher, dentro de um casamento que você está vivendo em comunidade, que dentro de um casamento, dentro de uma família, ninguém está servindo a ninguém, tá? Eu não tenho que servir você, você não tem que me servir. Somos uma comunidade, então todos sujou prato, todos vão ter que lavar prato. Desarrumou cama, todos vão ter que desarrumar cama. A gente tem que formar as futuras gerações para que as tarefas sejam divididas. A despesa não é dividida, né? A maioria dos casais modernos não dividem a despesa. E por que não divide a tarefa? Então, a tarefa, vamos começar lá. Pela manhã, acordar a criança, ou dar banho, ou mandar tomar banho, dependendo da idade, fazer lanche, arrumar material escolar, dependendo da idade, é uma tarefa também da criança, mas também é uma tarefa de pai e mãe, né? Quem tem que criar filho é pai e mãe. Esteja junto numa casa, esteja fora, quem tem que criar filho é pai e mãe. E daí, quando essa criança vai para a escola, né? Aí, às vezes, a gente vê uma reclamação muito grande dos pais, que quando chega em casa só encontra uma mãe mal-humorada, uma mãe reclamona, né? Uma mãe amarga, né? Isso no papel de, por exemplo, uma esposa reclamona, uma esposa amarga. Mas ninguém foi perguntar a ela o motivo daquela amargura, daquele estresse, de sempre ficar com raiva, de um adoecimento constante. Atarefada, minha gente. Tem muitas aí desenvolvendo várias doenças porque não estão realmente suportando a carga de levar toda uma responsabilidade dessa sozinha, não. Então, assim, é momento sim, sabe? Como é que os pais, vou dizer assim, o pai quer que seus filhos cresçam emocionalmente independentes, se a postura que ele mantém dentro de casa é de fazer com que a mãe seja responsável por tudo. E como é que a mãe quer que seus filhos sejam independentes emocionalmente quando crescerem, se o modelo de família que os dois estão apresentando para eles é uma família que um manda, o outro obedece. Não existe partilha, não é uma comunidade. Então, assim, a gente começa a exigir, se vocês estiverem acompanhando os vídeos da maratona, essa é a minha frase-chave. A gente começa a exigir dos filhos, quando eles crescem, né, quando viram adolescentes, jovens e adultos, comportamentos que nós não demos a eles. Comportamentos que nós não oportunizamos na experiência de casa. Aí, às vezes, eu fico, como eu estou vendo constantemente, né, uma exigência muito grande que os filhos têm que ser assim, mas a gente não fez nada, né? Ou o mínimo possível para contribuir para que eles sejam dessa forma. Então, quando chega às tarefas de casa, eu já vi crianças dizendo que não querem responder às tarefas na escola. Isso eu estou falando de uma família nuclear com pais alfabetizados que pelo menos conseguem ler a tarefa dos filhos, né? Para que eles possam ajudá-los a responder. E aí, como é que chega? Essa atividade chega para a mãe, né? No final de dia de trabalho,
principalmente à noite, onde a criança já está bem cansada e ela não consegue se concentrar para fazer a atividade. Como ela não consegue se concentrar para fazer a atividade, a mãe perde a paciência pela lentidão da criança de responder o que está pedindo. Então começa a gritar, começa a brigar. A criança começa a ver na atividade de casa um motivo de discórdia na família. Ela começa até a pedir que a escola não mande a atividade porque sabe que a família não vai ter tempo de fazer isso com ela. Agora, se a tarefa fosse dividida, não, hoje é a mãe, amanhã é o pai, tem outra pessoa na casa que tem um conhecimento que possa ajudar, isso você nem sobrecarregava a mãe, tá? E muito menos transformaria esse momento que para a escola acredita que a tarefa de casa é o momento que a família está junto para responder, né? Numa interação pai, filho e mãe, é o momento em que a família também acompanha o desenvolvimento escolar da criança. Outra coisa, né, que eu vejo assim, muita solidão, são nos costumes, nos valores de casa quando a família vai educar. Às vezes a mãe, ela tá tentando, ou o pai, né, tá tentando, a gente vê na maioria a figura da mãe, tentando ajudar aquela criança a ter costumes saudáveis para o próprio bem dela, e aí você encontra a outra pessoa do relacionamento, ou o pai ou a mãe, que não está nem aí para abrir mão de algum costume antigo dele, de algum vício, para que a criança não venha imitar esse comportamento. Por exemplo, a gente vê na hora das refeições as mães brigando para os filhos não irem para a mesa com o celular, mas o pai está lá no celular. Passa a refeição todinha no celular. E o pior, quando a criança, se a mãe começar a reclamar, já sabe que é aquela discussão gigantesca, que eu não tenho paz em casa, que eu não dá nem vontade de voltar para essa família, né? Então, imagina só. E quando é o filho ou a filha que diz, mas pai, você tá com o telefone na mesa, mãe não disse que não podia, coisa da sua mãe, ou seja, retira a autoridade dela, põe na cabeça das crianças uma confusão. E aí? Quer dizer que quando eu for adulto, eu vou poder ficar com o celular na mesa, né? Eu só não posso porque eu sou criança. Então, tem muitos comportamentos dos pais que os pais começam a mostrar aos filhos que os filhos só podem fazer aquilo quando tiverem adulto. E são comportamentos ruins, né? São vícios ruins. Muitos pais, eu conheço alguns pais que não se preocupam, não tá nem aí, não se importa em assistir filmes de terror ou filmes para maiores de 18 anos com os filhos na sala, crianças pequenas, né? E daí você começa a ver que mais tarde começa a se questionar por que isso, por que aquilo, aquilo outro. Então, assim, é uma educação familiar solitária, sabe? É uma educação que é colocada na competência da mãe apenas para efetuar. Então, quando homem e mulher decidem, ou por algum outro motivo têm filhos, eles precisam saber que tipo de sujeito eles querem formar, que tipo de pessoa vai ficar nesse mundo. E muitas vezes a gente vai ter que sim, que abrir mão de alguns vícios nossos, tá? De alguns erros, de alguma coisa que faz mal, para que a gente possa ajudar os nossos filhos a terem um caminho para que mais tarde eles se tornem adultos independentes emocionalmente, adultos seguros de si, pessoas que saibam tomar decisões, pessoas que consigam administrar financeiramente a sua vida, né? Outra coisa que é muito difícil é quando as mães tentam inserir um hábito de alimentação saudável, né, na vida dos filhos, e o pai, ou ao contrário, quando o pai tem essa postura e tenta inserir hábitos saudáveis na vida dos filhos, a mãe, ou seja, um ou outro, começa, né, às vezes por birra. É tão interessante a gente ver o comportamento infantil dos pais. É tão interessante quando a gente tá analisando, né? Tá observando, a gente começa a ver os pais se comportam como crianças, né? Aquilo que a gente já falou em alguns vídeos aí, se tornaram adultos infantilizados. E aí não se importam de tomar refrigerante constantemente, sabendo que isso faz mal à saúde. Aí
Na maioria, a mãe tenta não trazer para o convívio o refrigerante, como um dos exemplos da questão alimentar, ou doce, ou alguma coisa assim, para que esses filhos não tenham futuras doenças, certo? E aí encontra na outra pessoa dentro de casa, ela mesma vai lá e compra e traz. E dá para os filhos. E claro, os filhos vão se identificar e gostar mais desse sabor adocicado, independente de causar doença ou não, porque não cabe à criança ter a maturidade de não comer aquilo, não tomar aquilo, porque isso vai fazer mal à saúde. Isso é uma prescrição de adultos, né? São os adultos que precisam fazer isso. Quando o Rossandro diz que quando há a ordem inversa, né, do lugar de pai e mãe na família, quando os filhos começam a assumir a posição de pai e mãe, essa família não vai ter na sua trajetória muita dificuldade para sentir, né, o mundo, para se encontrar no mundo e aí para conseguir tomar decisões assertivas, para não ser pessoas que tenham problemas mentais, problemas de depressão, né, coisas, sentimentos que não os façam felizes porque eles não sabem nem por que sente aquilo. Então fica essa dica no vídeo de hoje, certo? Essa tentativa de que os dois partilhem da educação de hábitos dos filhos e educação escolar dos filhos. Reunião chama-se reunião de pais, mas só tem mãe. Quando é alguma coisa para comunicar, os pais, só quem vai é a mãe. Então a gente precisa mudar, né, essa postura dessa educação solitária de uma mãe que não cabe apenas a ela ficar nessa solidão de educar e responder ainda por fracassos futuros desses filhos. Se a gente parar e pensar um pouquinho mais dos nossos filhos, aqueles que dizemos que amamos tanto, nós iremos abrir mão de alguns vícios que nós temos em prol de ajudá-los à construção de uma personalidade de uma pessoa que sabe diferente de mim, sabe? Uma pessoa resolvida, uma pessoa feliz, coisa que a maioria de nós não está conseguindo ser. Então, fica difícil, né? Se eu não sou uma pessoa que sei tomar decisões assertivas, que não sou dramática, que resolvo a vida, aparecer os problemas eu resolvo, como é que eu vou ensinar meus filhos a fazerem isso? Como é que se eu sou uma pessoa dramática, né? Como é que eu vou ensinar meus filhos a serem fortes? Vem de onde esse ensinamento? Por isso que a gente precisa primeiro olhar para a gente como pai e mãe, buscar nossas dores, nossos medos, tá? Tentar buscar ajuda de algum profissional ou tentar amenizar um pouco, compreendendo de onde é que vem a origem desses sentimentos, para que eu fique livre para poder criar meus filhos. Porque se tem coisas hoje que eu, como mãe, eu disse hoje na hora do almoço, né? Que por eu sofrer já por um certo comportamento que eu tenho, eu estou tentando fazer com que a minha filha, né, não pegue isso, não apreenda isso de mim, porque eu sei como é difícil para mim ter que conviver com esse comportamento. E aí eu policio esse comportamento, né, diante dela. É um comportamento mais de sentimentos e não de ações. Então é uma coisa que eu sinto, mas não é uma coisa que eu faço. E aí ela consegue ficar isenta de repetir pelo menos esse comportamento que eu estou vigiando, né? Para que ela não passe pelas mesmas dores e os mesmos sentimentos que me fazem mal. Ela vai ter os delas, vai ter a construção dela, né? Vai ter as experiências dela, mas necessariamente ela não precisa repetir minhas experiências e minhas experiências negativas, principalmente, e sofrer aquilo que eu também sofro no cotidiano, no dia a dia, normal, como qualquer pessoa. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, né, a pensar e a refletir um pouco sobre essa educação solitária de filhos. E peço que se inscrevam aqui no canal Dialogando com Lu. Dê o like, compartilhe esse vídeo para que outros pais e outras mães e educadores também possam repassar
isso para as pessoas, e nos sigam lá no Instagram, @dialogando com Lu, para que vocês possam acompanhar quando a gente está produzindo o material. Agradeço demais a quem esteve aqui, a quem está vendo esse vídeo, tá? E espero demais, assim, ao entrar na sua vida, poder contribuir de forma positiva e satisfatória. Tchau, gente!